Bom dia a todos. É um prazer voltar a essa casa e ainda iniciando o roteiro de todo domingo. Nós trouxemos hoje aqui um tema para trazer uma certa inspiração nesses momentos difíceis. Todos nós sabemos que moramos num mundo de provas e expiações. E estamos passando por uma série de dificuldades nesses últimos tempos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, à luz da doutrina espírita, estamos trazendo aqui alguns pensamentos que o Espiritismo nos dá, que é: será que é possível ser feliz num mundo de provas e expiações, diante de tantas coisas que temos passado? Então, nós vamos começar aqui com uma lenda. Essa lenda é uma lenda oriental. E diz a lenda assim, que no começo do mundo, no começo dos tempos, os deuses se reuniram e resolveram nessa reunião, então, criar o universo. E havia vários deuses, cada um com uma qualificação diferente. Então, o Deus que cuidava da luminosidade, da luz, resolveu criar as estrelas, tudo que brilhava no firmamento. E ele começou a criar as estrelas e começou a se encantar com aquilo que brilhava, reluzia no nada, na escuridão. E assim ele se animou e foi criando milhares, milhões, bilhões de estrelas que iluminavam todo o firmamento. Outro Deus, que era o Deus, então, das profundezas, resolveu criar os planetas. E além dos planetas, ele criou também os mares muito profundos. E principalmente aqui na Terra, porque isso acontecia em todos os planetas do universo. E assim ele foi criando. Aí ele teve uma grande ideia. E que tal, então, nas profundezas do mar, colocar também fogo dentro das montanhas? E os outros deuses, então, alertaram que aquilo poderia ser muito perigoso, porque ele imaginava aquele fogo subindo aos céus, iluminando tudo, e que poderia até mesmo esconder o brilho das estrelas. E seguindo então a orientação dos outros, ele resolveu, mas a ideia era tão boa que ele resolveu colocar o fogo dentro de algumas montanhas. E de vez em quando aquele fogo poderia sair, iluminar todo o firmamento. Esses eram os vulcões. E assim cada deus foi criando alguma coisa dentro do universo. Havia um grupo de deuses também que eram responsáveis pela vida. E daí eles se reuniram em vários grupos e resolveram então criar uma vida que fosse muito simples e fugaz. E criaram o mosquito. Mas depois de um certo tempo eles se irritaram com o mosquito, que só atrapalhava. Então ficaram tão desesperados com o mosquito que acabaram então expulsando o mosquito e fazendo com que ele fosse habitar um planeta muito longínquo que era a Terra. Aí outro grupo, outro time de deuses que cuidavam da vida falou: não, o mosquito é muito impertinente. Vamos criar um ser que seja mais amigável, bonito, que traga, assim, uma serenidade para as pessoas. E resolveram criar o gato. Só que também se decepcionaram, porque o gato era muito independente. Em pouco tempo, ele fugiu e ninguém mais soube dele. Aí os deuses se reuniram novamente e resolveram dar vida a um outro ser, que fosse mais fiel, que acompanhasse os deuses. E eles criaram o cão. E o cão era maravilhoso, ia para tudo quanto era lado. Mas depois de um certo tempo também se desiludiram, porque o cão não falava e não pensava. Então não tinha muita graça. Fizeram uma nova reunião e resolveram então criar o homem.
E o homem veio à terra, mas era algum ser que tinha inteligência e tinha sentimento, porque eles queriam que o homem fosse um ser pensante e que tivesse sentimento para admirar tudo aquilo que eles tinham feito no universo. E assim nasceu o homem, mas eles viram, depois de algum tempo, que o homem estava meio desorientado. Ele não sabia muito bem quem ele era, nem o que era existir. Então, um dos deuses teve uma ideia. Resolveu dar para o homem a felicidade. Assim ele poderia ser mais feliz. E daí o homem aproveitou então a felicidade, deitou numa relva e ficou lá olhando para as estrelas, muito feliz, porque não faltava nada para ele, ele era muito feliz, não precisava fazer nada. E ficou ali naquela vida inútil, contemplativa, porque não lhe faltava nada e a felicidade era eterna. Então, os deuses se reuniram novamente e tiveram uma ideia. Não iriam tirar a felicidade do homem, mas iriam fazer com que ele procurasse pela felicidade. Então, um dos deuses falou: vamos esconder a felicidade para que ele ache. E daí os outros disseram assim: mas ele tem a inteligência, ele vai achar. Não vamos esconder a felicidade nas profundezas do mar. Ah, mas ele vai inventar algum aparelho, vai lá e vai encontrar? Então vamos esconder dentro dos vulcões. Ah, isso também não. Até que depois de alguns milênios, os deuses, de tanto pensar, apareceu um e disse: vamos guardar a felicidade dentro dele mesmo. E daí outra discussão grande apareceu, mas onde dentro do homem? E um deles falou: vamos guardar na sua mente, porque através da inteligência ele vai encontrar. Outro disse: não, na inteligência não, vamos guardar no seu coração, porque assim ele precisa ser bom. E sendo bom, então ele vai encontrar dentro dele mesmo. E assim se passaram os tempos. E o homem ainda procura felicidade fora dele mesmo. Não aprendeu que a felicidade está dentro dele mesmo. E essa tem sido a busca da humanidade. Bem, nós vemos aqui então, que todas essas coisas que foram criadas pelos deuses existem no nosso planeta. O cão, o gato, o mosquito, os vulcões, o céu estrelado, tudo isso. Mas a chave da felicidade continua escondida dentro de nós mesmos. Aí a necessidade do autoconhecimento para poder encontrá-la. E diante desse fato, nós perguntamos então: mas afinal de contas, o que vem a ser a felicidade? Então, a felicidade é uma vibração muito intensa, em que se sente que a vida está em plenitude, é um imenso bem-estar, é uma alegria infinita. Etimologicamente, a palavra felicidade vem do latim, do adjetivo felix, que significa filo, fêmea, da onde saíram as palavras em português filho, feminino, fecundidade, bem-estar. E desde muitos tempos, desde o tempo dos filósofos antigos, o homem procura saber o que vem a ser a felicidade. Então, para os filósofos, felicidade estava sempre associada ao prazer. Os filósofos antigos estudavam quais eram os comportamentos e os estilos de vida que causavam felicidade para o homem. Mais tarde, Freud também teve os seus insights e disse o que era felicidade. Ele dizia que era uma busca utópica, porque no mundo real nós enfrentamos muitos fracassos. Então a felicidade eram momentos fugazes, muito rápidos, que não duravam.
e que isso, então, são apenas momentos de felicidade que nós enfrentamos. A psicologia também estuda a respeito da felicidade. Antigamente, ela se interessava, então, pelas emoções, pelas coisas que eram de dificuldade, pelas mazelas do homem, pelos desequilíbrios. E lá pelo final do ano 90, mais ou menos, a psicologia começou a estudar por que algumas pessoas, apesar da sua grande dificuldade da vida, elas ainda assim eram felizes, elas ainda assim eram alegres, estavam sempre dispostas a enfrentar tudo o que acontecesse. E foi daí, então, que por volta do ano 90, um psicólogo acabou criando o que hoje nós conhecemos por psicologia positiva, que estuda a razão das felicidades e vai em busca de comportamentos para nos tornarmos pessoas mais positivas e mais felizes. Bem, com tudo isso, então, com a psicologia positiva, surgiu a neurociência, tão falada nos dias de hoje, principalmente nos meios corporativos, que estuda as pessoas fazendo com que elas sejam mais positivas. A Universidade de Oxford, da Inglaterra, fazendo esses estudos, ela bolou um determinado questionário, aonde essa pesquisa cobria vários aspectos da vida humana, para procurar aonde que as pessoas poderiam se enquadrar dentro da felicidade. E esses métodos, então, incluíam tanto fatores físicos, como psicológicos, como sociais. Hoje em dia, a gente vê que nós temos uma obrigação de nos mostrarmos como pessoas felizes. Não é à toa que nós vemos, então, nas mídias sociais, especialmente no Facebook, pessoas sorridentes, pessoas em grandes eventos, pessoas cercadas de outras pessoas e mostrando uma felicidade que nem sempre é verdadeira. Parece que nós somos obrigados a demonstrar que somos felizes. E a gente vê, então, nessas mídias, até declarações absurdas, como aquele caso assim: ao meu filho querido, que só tem 3 anos e não sabe nem ler ainda. Então, como pode fazer uma oferta de alguma coisa que é feliz para uma criança que nem sabe ler ainda? Então, muitos aceitam riscos e até sacrifícios, e quando conseguem atingir as suas metas, de repente, eles descobrem que não era aquilo que os fazia felizes. Passam anos atrás da felicidade e sempre relegando para o futuro aquilo que não alcançaram até agora. E daí nós perguntamos assim: mas o que é ser feliz para você? O que faz com que você se sinta feliz? E nós vamos ver que a felicidade não é nada de constante. A felicidade é mesmo, como Freud disse, que ela é passageira. Se fosse contínua, nós não teríamos a noção da felicidade, porque ela seria uma coisa constante. Então, nós só sabemos e procuramos a felicidade pela falta dela. Na ausência da felicidade é que notamos a sua importância. Então, não é algo simples, mas muitas vezes ser feliz é receber um abraço de um amigo, de uma pessoa querida, ou então receber palavras de elogio por alguma coisa que nós fizemos. Isso nos traz uma felicidade fugaz, passageira, mas nos traz uma plena alegria interior. Ou então, pode ser até mesmo quando o time de futebol da gente ganha. É uma felicidade passageira, porque outras necessidades vão surgindo.
Para quem não tem saúde, está enfermo, ser feliz é ganhar a saúde de volta. Ou, se alguém está desempregado, felicidade significa conquistar um novo emprego. Ou ainda, nós podemos pensar naqueles que sonham em achar a sua cara metade e contrair casamento com ele. Ou ainda, aquela pessoa que tem fome e tem frio, nada como ser feliz tendo um agasalho e um prato de comida. Então, a felicidade é uma coisa muito relativa e muito passageira. A felicidade, então, será que está nas coisas? Se são essas pequenas coisas que nos trazem felicidade? Nós vamos ver que a felicidade foi imposta por Deus, porque ela motiva as pessoas a fazer a maior parte das coisas da sua vida. A estudar, a trabalhar, a juntar dinheiro, a viajar, a casar, a constituir uma família. Mas não pode ser comprada em supermercado. É alguma coisa que exige o esforço de cada um. Será que por acaso ganhar um celular 5G vai trazer felicidade? Ou ainda, se nós conquistarmos um carro zero, está tão difícil na atualidade, né? Um carro usado já seria motivo de felicidade. Ou ainda, uma casa novinha, ou ter muito dinheiro? Ou então, será que a felicidade está nas outras pessoas, se ela não está nas coisas? O que é que nos traz felicidade? Se for nas outras pessoas, nós podemos pensar assim: será que é ter um chefe diferente? Mais bondoso, que reconheça as nossas qualidades? Será que é ter um esposo diferente no mundo onde há tantas separações? Ou então encontrar a nossa alma gêmea? Ou ainda conquistar uma fama e estar nos palcos da glória? E daí a gente vai ver que a felicidade, ela significa que precisamos estar junto de outras pessoas. E lá no Livro dos Espíritos, há uma pergunta assim: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E os Espíritos responderam para Kardec: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, a Terra não é um planeta de felicidade plena. Nós temos esses momentos fugazes, mas depende de nós encontrarmos esses momentos e fazê-la com mais significado e mais repetições desses momentos. E isso leva, então, a uma outra pesquisa. Será possível ser feliz sozinho? Será que sempre precisamos das pessoas? Nós vamos ver que o homem não é capaz de ser feliz sozinho, porque todos nós somos seres sociais. Precisamos do convívio com outros. Não é à toa que estamos sentindo tanta falta do convívio mais próximo durante esses 2 anos de pandemia. As nossas ligações ficaram muito mais restritas. Estamos passando por uma nova época, onde as pessoas se relacionam de uma forma diferente. Mas por sermos seres sociais, sentimos o impacto dessa grande mudança. Eu acho até, estava comentando o outro dia, que a gente está treinando para ser espírito comunicante, através, então, da internet, não mais do contato próximo um do outro. Acho que quando a gente passar do lado de lá, nós vamos estar mais familiarizados a esse contato não tão direto. Então, nós vamos ver que a felicidade está vinculada à arte de amar. É essencial fazermos os outros felizes, porque é da felicidade que oferecemos aos outros que acabamos, então,
conseguindo sermos um pouco mais felizes? Ou será que nós encontramos essa felicidade em nós mesmos? Nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos superficiais. Porque quando olhamos para dentro de nós mesmos, nós logo pensamos nos quilos que temos que perder, no corpo ideal, na aparência jovem e eterna. O homem só é infeliz pela importância que ele dá às coisas do mundo e ao que os outros vão achar da gente pelo nosso exterior. E por causa disso, os nossos vícios, as nossas imperfeições é que nos trazem muita infelicidade. Vamos lembrar aqui a história do rei Midas, que aprendemos quando éramos pequenos. Midas era o filho, então, de Górdio. Górdio era um camponês. Essa é uma lenda, e ela ocorreu na Frígia. Então, Midas era o rei da Frígia, atualmente uma parte lá da Turquia. E havia um oráculo naquela região, e que esse oráculo dizia que o rei da Frígia, que era um país que não tinha rei, chegaria numa carroça até aquela cidade. Aconteceu que quando o povo estava discutindo essa questão, chegou então Górdio, que era um camponês, numa carroça com a sua mulher e o seu filho. E a população toda falou: é esse o nosso rei. E assim ele foi eleito rei. E quando ele morreu, o seu filho, que era Midas, acabou assumindo o seu trono. Ele era riquíssimo, morava num palácio muito bonito. Mas mesmo sendo rico, ele era uma pessoa extremamente ambiciosa. E um dia, então, lá nas terras da Frígia, aconteceu que um senhor de idade, que era então Sileno era o tutor do deus Dionísio, o deus da bebida, do vinho. E ele apareceu nas terras da Frígia tão bêbado que ele acabou se perdendo. E os camponeses encontraram e levaram então o Sileno até a presença do rei Midas. O rei Midas reconheceu o Sileno, cuidou dele durante 10 dias, e quando ele se recuperou, olha que ressaca, 10 dias para curar uma ressaca, né? Levou-o de volta, então, ao deus Dionísio. E Dionísio ficou tão agradecido que disse para ele: peça qualquer coisa que você quiser, e eu vou fazer o seu desejo se realizar. Como ele era extremamente ambicioso, ele fez aquele pedido que todos nós já conhecemos da história. Ele queria que tudo que ele tocasse virasse ouro. E Dionísio, então, achou aquela história não muito boa, mas já que tinha prometido, ele pediu, ele concedeu o desejo. E daí ele tocou num pedaço de árvore, imediatamente se transformou em ouro. Ele ficou muito contente. Voltou para o seu palácio. E assim que ele chegou, ele pediu então para os servos lhe servirem o jantar. E qual não foi a sua surpresa, que ele pegou um pedaço de pão, o pão virou ouro. Ele pegou uma fruta, virou ouro. Ele pegou um cálice de vinho, virou ouro derretido que desceu pela sua garganta. Sua filha, a quem ele tanto amava, veio em busca dele para ajudá-lo. Tocou nele e virou uma estátua de ouro. E ele não conseguia se alimentar, ele não conseguia fazer mais nada, porque tudo virava ouro. Então ele pediu, em oração, levantando os braços aos céus, que Dionísio desfizesse aquele pedido dele, porque ele reconhecia agora que aquilo tinha sido um pedido, mas ele não tinha pensado muito bem. Aquele seu grande desejo tinha virado então a sua perdição. E Dionísio, que era um deus muito benevolente, lhe concedeu.
e lhe instruiu que ele precisaria, então, lavar todos os objetos nas águas do rio Pactolo, que fica lá na Turquia. E daí ele foi, pegou tudo que ele podia, pegando primeiro a sua filha, levando lá e banhando na água do rio Pactolo. O rio Pactolo é um ponto turístico da Turquia, porque a sua areia é uma areia dourada, como se fosse pedacinhos de ouro. E daí é que veio a lenda, então, de que foi porque Midas banhou as peças na água desse rio e tudo ali, a areia, se transformou em ouro. E Midas, então, tão arrependido da sua cobiça, acabou abandonando tudo. Relegou tudo que ele tinha e foi ser, então, um devoto do deus Pan, que era o deus dos bosques, e abandonou, então, a sua cobiça. E daí nós perguntamos, que mundo é esse em que nós vivemos, aonde um mero desejo pode se transformar numa desgraça tão grande? Nós vamos lembrar que somos, então, um mundo de provas e expiações. Segundo o Livro dos Espíritos, são várias as classificações. Nós temos os mundos primitivos, os mundos de provas e expiação, mundo de regeneração, felizes ou ditosos, celestes e divinos. São 5 classificações, nós estamos simplesmente na segunda escala da evolução dos mundos. E entre um mundo e outro, há uma fase de alguns séculos, não é rápido de anos, mas de séculos, entre um estágio e outro na evolução planetária. Estamos justamente nessa fase de transição, entre um mundo de provas e expiação e um mundo de regeneração. E tem muita gente que acha que daqui 2 anos, no máximo, já estaremos no mundo de regeneração. Não, não é assim. Kardec, no livro Obras Póstumas, ele já dizia que na época dele a Terra já estava nessa etapa de transição, 1800 e tanto. Nós estamos no ano de 2022, ainda estamos nessa transição. Como que ela vai se operar? Os homens que estão encarnados hoje na Terra, ao desencarnarem, passarem um estágio lá no plano espiritual, ao reencarnarem novamente, com o cabedal de experiência que eles aprenderam, vão fazendo a modificação do mundo. Então, essa transição é muito longa, muito demorada. Ela vai depender da encarnação de nós que estamos aqui. Eu fico pensando que na minha próxima encarnação, já estou fazendo até alguns planos do que eu vou fazer na próxima, quando a gente voltar aqui, deve ser tão interessante, porque nós já temos até carro autodirigível. Nós vamos voltar aqui num mundo muito diferente do ponto de vista material, porque a materialidade evolui mais rápido do que os estágios psicológicos e emocionais, mas vai ser um mundo com muito mais facilidade e, quiçá, um mundo melhor daquele que a gente vai ter hoje, mas não vai ser ainda um paraíso. Nos mundos de provas e expiações, nós vamos ver que nós estamos partindo da animalidade para chegar até a angelitude. E que nesse mundo em que vivemos, nós ainda temos o domínio do mal. O que impera no mundo de provas e expiações ainda é o mal. Os mansos são enganados pelos inescrupulosos. Estamos vendo todos os dias na televisão quantos golpes que a gente não passa, gente desavisada, gente honesta, que perde tudo pelos inescrupulosos. Os mais fortes roubam dos mais fracos. Há guerras e destruições ainda. Quantas guerras que não estamos vendo? Retrocesso em alguns países. Mal físico e mal moral.
experiências através de erros, mais do que acertos. Mas tudo isso é uma forma que Deus nos deu de evoluirmos. No mundo de provas e expiações, nós precisamos lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Olhem só as chuvas que estão caindo, a seca que ainda acontece em muitos lugares, as enchentes, os furacões, os tsunamis que aconteceram, os incêndios, são todas intempéries de um mundo de provas e expiações. Mas isso também ajuda o homem a desenvolver, através da sua inteligência, meios de superar essas adversidades. Os habitantes do mundo de provas e expiações, que são ainda muito imperfeitos, e na classificação dos homens, eles são espíritos de terceira categoria. Gente, olha, somos terceira categoria de espíritos. Nós ainda passamos pelo predomínio da matéria, a propensão ao mal, já que o mal impera nesse mundo, a ignorância, o orgulho, o egoísmo, paixões, ideias pouco elevadas e apenas uma intuição de Deus. Então somos ainda bastante imperfeitos. Não estamos ainda dotados de inteligência e sentimento para habitarmos mundos mais avançados. Mas é através daquilo que conseguimos de experiências aqui que vamos montando a nossa próxima vida e o nosso bem-estar em outros mundos, né? Quais são as opções, então, de sair desse planeta de provas e expiações que é a Terra? Só existem duas formas. Uma é a recompensa e a outra é o castigo. A recompensa é encarnar no mundo mais adiantado, quando mais nada tivermos que aprender aqui deste mundo. E há tantas coisas ainda para vivenciarmos, não é? Mesmo sendo um mundo difícil, pela maldade que impera, pelas intempéries da vida, deste planeta, mas há muita coisa para a gente aprender. Ou então por castigo, para a gente encarnar num mundo mais atrasado pelo motivo de estarmos obstinados ao mal. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: é um castigo prolongar a permanência num mundo infeliz, ou ser relegado a outro ainda mais infeliz. Então, há formas de superarmos isso, é mesmo um mundo de provas e expiações. Mas, afinal de contas, por que provas e expiações? São coisas diferentes. E nós vamos ver que numa palavra só, a expiação cobre o passado. Então são os delitos, o desrespeito às leis humanas, às leis divinas que nós temos, que precisamos reaprender. Essa é a expiação. E a expiação geralmente é imposta por Deus. A prova abre a nossa dimensão para o futuro. E a prova geralmente é escolhida por nós. Então, por exemplo, a família em que nascemos, a família que constituímos, a profissão que escolhemos, muitas coisas, o mundo onde a gente, o país, a cidade onde a gente está. Agora, expiação é sermos seres que encarnamos no mundo de provas e expiações. Então, prova e expiação depende muito da gente. Tem gente que tem alguma coisa que é imposta por Deus, mas vive de tal forma neste mundo que, ao invés de ser uma expiação, acaba virando uma prova, porque a pessoa passa pelos problemas da vida, mas de uma forma positiva, uma forma, assim, com muita dedicação, uma forma de muita energia por superar as dificuldades. Bom, dito tudo isso, é possível ser feliz na Terra? E lá, novamente, no Livro dos Espíritos,
os espíritos dizem: o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas desse mundo. Então, quanto mais materializados formos, quanto mais ligarmos às coisas materiais, mais apegados a esse mundo, vendo as coisas de uma forma negativa, nós estaremos sendo. E dizem assim, que a felicidade não é desse mundo, mas é neste mundo que nós começamos a cultivar as sementes que vamos levar. Deste mundo não levamos nada, diz Emmanuel. Se nós queremos usufruir de algum benefício no outro mundo ou numa vida futura, nós precisamos criar as sementes desde agora, estudando, nos aperfeiçoando, fazendo pé firme por estarmos numa posição mais positiva. Assim nós estamos, então, colhendo a felicidade dos outros e também tendo, mesmo que sejam fugazes, mas muito mais oportunidades felizes na nossa vida. Quando morremos, nada do mundo material nós levaremos. Nós só levaremos aquilo que nós conquistamos, como nós mesmos, de conhecimento, de boas coisas, as sementes do trabalho, do conhecimento espiritual. Nós somos usuários dos bens da terra. E os bens materiais são meios e não fim em si mesmo. Nem mesmo o nosso corpo nós vamos levar conosco, porque ele vai voltar à terra, vai se decompor. Então, tudo que nós temos aqui são empréstimos. E a forma de conquistarmos os bens que as traças não roem e os ladrões não roubam é cultivar dentro de nós qualidades que vão nos elevar como seres espirituais. Nem mesmo a juventude é perene, Então, falando da juventude aqui, nós temos que muita gente ainda procura a fonte da juventude. E a lenda da fonte da juventude surgiu 700 anos antes de Jesus. Quer dizer, ser eterno, ser belo, ser bonito, aparência física exterior, é uma coisa que todos os homens procuram há muitos e muitos anos. Dizem que até mesmo Alexandre o Grande, quando ele foi fazer as suas peregrinações pela Índia e foi conquistar as terras de lá, ele durante muito tempo procurou a fonte da juventude. Mas não deu tempo porque ele morreu de febre aos 33 anos de idade. Conta-se a história também que Fernando e Isabel, os reis da Espanha que financiaram a excursão de Colombo para vir à América, a intenção deles era descobrir o Novo Mundo. Mas, ao par de descobrir o Novo Mundo, eles também tinham ouvido que era no Novo Mundo que se encontrava a fonte da juventude. Então, foi um dos motivos que eles financiaram também, para ver se encontrava a fonte da juventude aqui nas Américas, E essa lenda, então, diz que durante muito tempo as pessoas vêm procurando. E até mesmo aquele filme, Piratas do Caribe, tem um dos episódios deles que fala sobre a busca da fonte da juventude. Porque se acreditava antigamente que a fonte da juventude tinha sido roubada pelos mouros e que eles puseram a fonte da juventude numa das conquistas deles dentro de um barco. E o barco foi então andando pelos mares. E um aldeão e um feiticeiro da aldeia onde tinha essa fonte da juventude rogou uma praga e o navio afundou e levou para o fundo do mar a fonte da juventude. Mas ela era tão pura, que as suas águas não se misturaram com a água do mar.
E ela anda então pelos mares do mundo até aportar numa das ilhas. É por isso que então, lá no Piratas do Caribe, num dos episódios tem uma história onde eles encontram a fonte da juventude numa dessas ilhas que os piratas invadiam. Bom, mas nunca foi uma realidade isso. E nós vamos ver então que a dificuldade e a felicidade são coisas que andam sempre muito juntas. E conta-se que a felicidade está sempre lutando contra a dificuldade e que elas um dia se encontraram. E a felicidade disse para a dificuldade: você só atrapalha a minha vida. E a dificuldade, como era alguém muito difícil, colocou no caminho dela 10 pedras, bem na frente por onde ela ia passar. E a felicidade conseguiu pular 6 pedras. E daí, ao acabar a sexta, ela falou: ufa, por favor, saia do meu caminho. E a dificuldade, olhando para ela, sorrindo, assim de uma forma muito maliciosa, colocou na frente dela mais 12 pedras. E ela conseguiu pular só 8 pedras. E daí, encontrando novamente a dificuldade, com um olhar irônico, falou: eu já estou cansada, saia do meu caminho. E a dificuldade colocou mais 14 pedras na frente dela. E daí a felicidade conseguiu pular 13 pedras. E quando ela estava para pular a 14ª, ela diz: estou muito cansada, saia da minha frente. E a dificuldade disse para ela: minha filha, eu existo para que você me vença e não para impedir a sua passagem. O que significa que qualquer que seja a dificuldade, nós precisamos nos desenvolver para vencer e não para sucumbir a ela, deixar que a dificuldade acabe conosco. As dificuldades nos ajudam a crescer. A vida na Terra não é nenhum problema, mas a gente deve encarar a nossa vida como um desafio, como algo que nós precisamos ultrapassar, porque são elas que desenvolvem a nossa inteligência, promovem o nosso autoconhecimento e nos levam ao progresso. Lá no Livro dos Espíritos ainda nós temos mais uma questão nesse sentido. É a questão do necessário e do supérfluo. E lá uma pergunta assim: haverá algum critério de felicidade para todos os homens? E os espíritos dizem: para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então nós vemos que nós muitas vezes estamos à busca dos bens materiais que são o nosso supérfluo. Nós estamos sempre relegando para amanhã algo que nós ainda não temos. Então é esperar ter bastante dinheiro, é chegar numa aposentadoria aos 60 anos sem precisar nunca mais trabalhar. E assim a gente vai passando a vida. E quando a gente tem os bens materiais, muitas vezes, os filhos já saíram de casa, o nosso esposo ou esposa já morreu, os nossos pais já morreram e a gente está sozinho e não alcançamos ainda a felicidade. Então, o nosso negócio é viver o momento de hoje, curtir a vida que nós temos, para que a gente tenha esses momentos de felicidade, mesmo num mundo de provas e expiações. Essa mesma Universidade de Oxford, de que falamos no começo, fez uma outra investigação, uma outra pesquisa. E eles foram, então, analisar as pessoas que se diziam felizes, quais eram os segredos que elas tinham a nos reportar. E daí, então, elas descobriram coisas interessantíssimas. Então, essas pessoas aconselhavam assim: faça do seu trabalho uma vocação.
Assim, o emprego da gente não se torna uma carga. E se o nosso trabalho for considerado como uma vocação, deixará de ser um sacrifício. Essa foi a primeira lição. Uma outra lição. Você ainda não terminou a melhor parte da sua vida. E muitas pessoas que foram entrevistadas e perguntavam para elas assim: qual é a melhor época da sua vida? 8 entre cada 10 pessoas que se diziam felizes respondiam: é a de agora. Quer dizer, elas viviam o presente, elas curtiam todos os momentos que elas tinham. Outro conselho que elas deram: a amizade é mais importante que o dinheiro. E daí a gente vai ver que quanto mais nós tivermos amigos, relações que são boas, não relações tóxicas, elas nos fazem curtir muito mais a vida. E aí tem uma história real da Zélia Gattai, esposa do escritor Jorge Amado. Em 1948, Jorge Amado foi visitar a Rússia e levou a sua esposa junto. Então, enquanto ele estava lá nas reuniões dele, ela saía para visitar. E lá no país chamado Geórgia, que fica entre a Rússia e a Turquia, ela foi visitar um cemitério, que era um dos pontos turísticos. E ela chegou lá e ela ficou extremamente surpresa. Então, na laje, em cada laje do cemitério, ela encontrava assim: aqui jaz Dmitri, nasceu em 1700 e morreu em 1780, viveu 10 anos. Aí, noutra laje, ela encontrava assim: aqui jaz Ludmila, nasceu em 1720 e morreu em 1750. Viveu 5 anos. Noutra ainda ela encontrou assim: aqui jaz fulano de tal, morreu em 1850. Nasceu em 1850, morreu em 1900. Viveu somente 2 anos. E ela ficou intrigada, porque todas as lajes tinham esse erro de matemática. Não coincidia a idade das pessoas com o nascimento e a morte. E ela foi perguntar, então, para uma pessoa que estava ali, para o coveiro, e ele explicou: é que aqui nós contamos o número de anos em que a pessoa realmente desenvolveu amizades. Então, a importância das pessoas eram os amigos que elas tinham feito. Outra coisa que essas pessoas também falavam, e isso é muito importante para todos nós: não permita que suas crenças religiosas se enfraqueçam. E os pesquisadores descobriram então que qualquer que seja a religião, as pessoas que são religiosas, independente da seita, são muito mais satisfeitas com a vida com aquelas que não têm religião nenhuma. E daí também nós temos uma outra lembrança. Esta é uma breve passagem. E aqui tem aquele caso daquele turista que foi visitar um monge na sua casa, e ele chegou lá e se surpreendeu muito, porque aquela casa era totalmente vazia. Só tinha um catre que ele dormia e alguns livros, e não tinha absolutamente mais nada na casa dele, era totalmente vazia. Então o turista perguntou para o monge: onde estão as suas coisas? E o monge devolveu a mesma pergunta para ele: e as suas? Aí o turista disse: ora, isso não tem nada a ver, porque eu estou aqui só de passagem. E o monge respondeu: mas eu também. Né? Então nós vamos ver que é preciso saber viver. E saber viver é uma coisa muito importante.
mantermos a nossa alegria, o nosso bom humor, pensar de uma forma positiva, não nos deixar, então, entorpecer por tantas notícias maléficas que mostram na televisão, nas mídias, como tem tido hoje. Isso faz com que a gente se intoxique. Então, nada melhor do que a gente não se deixar envolver pelos pensamentos pessimistas que andam por aí. Peguem um bom livro, vejam um bom filme, alguma coisa que acrescente de conhecimento e de tranquilidade para as nossas almas. E para finalizar, então, vamos lembrar aqui junto uma poesia muito bonita da Cora Coralina. Era uma senhora, então, muito simples, do interior. Ela foi poetisa e contista desde a adolescência, mas o seu primeiro livro só foi publicado aos 75 anos de idade. E ela escrevia muito sobre o futuro, usando palavras simples do dia a dia. Ela tinha sido doceira e linguiceira para cuidar dos seus filhos pequenos. Uma vida muito humilde, mas era uma pessoa muito alegre e muito profunda. Descrevia com muita riqueza as coisas mais simples que tinham na vida, que a tornavam uma pessoa tão feliz. E juntos, então, vamos ver essa poesia dela do saber viver. Ela diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Não sei que nada do que vivemos mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, lágrima que corre, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Muito obrigada e que tenham todos um ótimo fim de semana.